Bom dia, gente. Acabou o jogo, o Brasil no sufoco ganhou por 2-0. Não foi um jogo brilhante, longe disso, foi um segundo tempo um pouco melhor, mas ainda a seleção está devendo. Eu gostei que o Tite arriscou em jogar com 5 homens ofensivos. Eu achei que ele não ia fazer no momento que ele tirou o Paulinho e botou o Firmino. Isso foi interessante. O Douglas Costa entrou muito bem no lugar do William pela direita, inclusive o Douglas Costa até aqui, junto com o Coutinho, acho que do meio para frente são os destaques mais positivos da Copa do Brasil. Mesmo que o Neymar tenha feito gol, mas o Douglas Costa fez passe, o Douglas Costa foi muito bem nos dribles, nas jogadas, como ponto. Inclusive, um ponto positivo porque espero eu que o Tite mantenha no time. Novamente a gente teve esse problema aqui do Paulinho, que, volto a repetir, esse esquema do 4-1-4-1 ele funciona com 2 meias por dentro, que são aqui por dentro, no caso aqui na linha de 4, que criem. No caso tem o Coutinho que cria e o Paulinho não tem essas características. O Paulinho é um meio de infiltração. Isso aqui funcionava no Corinthians, só que aí o Corinthians a gente está falando do Campeonato Brasileiro, é outro nível. Copa do Mundo a história é outra. Você tem outras seleções mais qualificadas, você tem jogadores no qual você não precisa contratar, você convoca, você pode chamar quem você quiser. Então está na hora do Paulinho sentar no banco. A grande questão é quem vai entrar, porque o Renato Augusto cria mais. Mas será que vai entrar aqui pela direita? O William, talvez seria um teste do William por dentro, o Douglas Costa aberto. Embora o William também goste dessa jogada do mano a mano, de aprofundar, de correr, de driblar, são características dele. Teria que ver se ele se adaptaria jogando por dentro nesse esquema, se a gente não sacrificaria muito em relação às funções, as qualidades que ele tem, né? Claro que ele tem qualidade do passe, do drible, isso aqui, quem joga aqui por dentro tem que ter, e isso ele tem. Só não acho legal também, às vezes, colocar o cara aqui no meio, não que ele não vá se adaptar, mas às vezes queimar o filme dele e tudo mais. Mas é um teste tem que ser feito, alguém precisa entrar no lugar do Paulinho. E aqui ressalto uma outra coisa que quando eu criei o canal, na verdade eu criei essa semana, eu acabei no início da convocação lá, não tendo canal, não falando muito. O que me preocupou da convocação do Tite é esse banco de reservas. E um pouco ali desses jogadores de confiança. Por exemplo, você pegar o Renato Augusto, o próprio Tyson, se olha para o banco, hoje a gente tinha do meio para frente ali o Renato Augusto, que também joga aqui, pode jogar de volante, o Fred também pode jogar de volante e meia, tinha o Tyson, Douglas Costa e Firmino. É muito pouco para a seleção. Porque se você olha para fora de quem ficou, a gente tem o Luan, a gente tem o Arthur, eu vou falar de um nome que agora a galera vai achar, mas a gente tem o Ganso, a gente tem o próprio Lucas Moura, que ficou meio ofuscado nessa temporada do Paris Saint-Germain, ainda não está se encontrando na Inglaterra, mas na temporada antes dessa ele fez uma baita temporada, e o Lucas tem técnica, tem habilidade, velocidade, drible, ele pode aprofundar aqui também nos cantos. Então você poderia ter no banco Douglas Costa e Lucas como opções de ponta, além do Neymar e William titulares. Você poderia ter o próprio Ganso, tudo bem, não jogou quase, mas a questão são as características, isso é muito necessário entender, as características dos jogadores, e a gente não tem muito esse meia para jogar ao lado do Coutinho e fazer esse 4-1-4-1 funcionar de uma maneira mais interessante. O Brasil ainda está sofrendo muito, e na minha opinião, o Tyson, o Renato Augusto, eu também não chamaria o Paulinho, mas conhecendo o Tite, ele não deixaria de chamar o Paulinho, mas pelo menos o Tyson e o Renato Augusto ele teria que ter deixado de fora e ter pensado no próprio Hernanes, que é um baita jogador, embora esteja lá na China, mas o próprio Paulinho estava lá quando ele chamou, o Renato Augusto, enfim, tá lá. Eram nomes para se pensar, além do Luan e do Arthur. O Diego do Flamengo não está fazendo 5 anos maravilhoso, mas é um meia que poderia muito bem fazer essa função com o Coutinho, porque também tem técnica, visão de jogo, passe, lançamento, drible. Então são coisas que o Tite acabou optando por algumas opções e negligenciando outras. E claro que não dá para ganhar a Copa, mas assim, pelo que o Brasil apresentou, vai ser difícil, embora bastante seleções estão ganhando com um pouco a diferença de gols, mas pelo que o Brasil apresentou hoje vai ser bastante difícil ganhar a Copa, só jogando assim, fazendo gol mais pro final e errando muito. Inclusive,
olha, eu não tô gostando do Neymar na Copa, ele tá voltando de lesão e tudo mais, só que essa coisa, pega a bola para bater escanteio, pega a bola para bater falta, não bate nem uma coisa nem outra direito, perde gol, insiste muitas vezes em jogadas individuais, fica simulando falta, fica caindo, fica encrencando. Não é um jogo que vai funcionar, o Brasil vai apanhar por isso, o Neymar em algum momento vai ser expulso, em algum momento vai perder a cabeça, e volto a dizer uma coisa, o Tite tem que chegar nele e encher o saco dele no bom sentido e falar, não é esse o jogo. E fazer ele entender que tem, por exemplo, hoje para bater falta, tinha o William, tinha o Coutinho. São caras que fazem gol, são caras que batem na bola. E o Coutinho não tem muita diferença de qualidade para o Neymar, não, nas cobranças. As últimas cobranças do Coutinho, inclusive, acho que até teve mais acertos que o Neymar, assim, em relação o que o Neymar tem mostrado na seleção. Ele tem errado muito. Então acho que é a hora de novo de chegar no Neymar, porque daqui a pouco classifica para as oitavas, vai pegar alguma seleção mais complicada nas oitavas e pode complicar para o nosso lado. O Gabriel Jesus até teve uma bola no trave, participou de alguns lances, não foi um jogo brilhante, mas também a bola chegou pouco. Não sei se ainda já é momento de tirá-lo para pôr o Firmino, tudo isso é de se pensar. Inclusive até uma opção, por exemplo, tática, poderia pôr o Firmino aqui, trazer o Gabriel para compor a linha de 4 na direita e o Douglas Costa, que entrou muito bem por dentro. Claro que isso seria uma tática que seria bastante variável. Por exemplo, o Gabriel poderia daí subir e vir para a área para jogar ao lado do Firmino, claro que movimentando, porque ele tem essa característica, e o Douglas abrindo aqui pela direita, deixando o Coutinho mais sozinho, centralizado, porque assim, não adianta ter alguém do lado do Coutinho na hora do jogo que não crie. Então, se for para ter alguém que não crie como o Paulinho, é melhor que ele jogue no momento ofensivo mais centralizado sozinho e faça o time e ter opções pela direita e pela esquerda e opções no ataque, fazendo o time jogar mais, tendo essas opções de jogadores que têm características de drible, de fazer gol, de finalizar. E claro que, jogando desse jeito, são 5 homens bastante ofensivos, isso tem que cuidar muito da marcação, o Brasil vai ter que recompor mais, vai ter que aproximar mais as linhas. Mas tudo isso é possível. E por último, não é que comprometeu, mas eu estou começando a me coçar para entrar o Marquinhos na zaga. Eu estou sentindo um pouco uma insegurança de vez em quando em alguns lances. Talvez seria uma de pensar no Marquinhos no lugar do Miranda. Não é pelo primeiro gol lá, que a gente tomou no primeiro jogo, mas eu estou sentindo que o Marquinhos está aos poucos pedindo passagem aqui. E o Fagner entrou bem, não comprometeu, não fez um jogo brilhante, mas entrou bem, acho que fez um jogo dentro da média. Claro que a gente vai sentir a Copa inteira a ausência do Daniel Alves, mas não tem o que se fazer nesse sentido. Enfim, acho que é isso. O jogo da Sérvia o Brasil tem que jogar um pouco melhor e construir o placar antes. Inclusive, o jogo ali no finalzinho é importante, que teve recurso para fazer gol, mas foi um jogo muito sofrido. E o Neymar precisa pôr a cabeça no lugar. E eu vou dizer uma coisa para encerrar, gente. Eu disse há uns anos atrás uma coisa no meu perfil do Facebook que gerou uma certa polêmica, mas em termos de cabeça no lugar, assim, de ser mais sério, mais concentrado e focado, eu tenho a impressão que o Coutinho pode chegar a ser melhor do mundo antes que o Neymar. Não sei se vai acontecer, mas eu tenho a impressão porque técnica e capacidade para isso ele tem. Ele não tem o mesmo status, nem a mesma fama, nem o mesmo patamar, mas ele é muito mais focado, muito mais centrado, muito menos midiático, muito menos preocupado com algumas coisas, muito menos esquentado também. Eu acho que nesse sentido o Coutinho tem sido o desafogo da seleção até aqui na Copa. E dependendo até onde o Brasil avançar, como for a Copa dele, como for o ano dele no Barcelona, ele tem chances assim de superar inclusive o Neymar. Eu sou fãzaço desse cara. Mas é isso, vamos aguardar o jogo contra a Sérvia, vamos continuar vindo a Copa e ao menos precisamos só de um empate para ir para as oitavas. Valeu, gente!